Você já abriu uma geladeira, olhou tudo que tinha ali e percebeu que, na verdade, nem estava com fome? Então, por que surgiu aquela vontade de comer? Será que era o seu corpo pedindo comida? Ou outra parte de você tentando chamar a atenção? Hoje, eu quero mostrar que essa vontade faz muito mais sentido do que parece. E entender isso pode transformar a forma como você se relaciona com a comida. E esse vídeo tem 5 partes. Na primeira, nós vamos entender por que tantas pessoas perderam a capacidade de perceber a própria fome. Na segunda, eu vou explicar por que existem 2 sistemas diferentes regulando a nossa alimentação. E na terceira, nós vamos ver como que a ciência confirma aquilo que muitas pessoas já sentem na prática. E na quarta, eu vou te ensinar uma forma simples de consideração sobre qual tipo de fome está falando naquele momento. E no final, na parte 5, nós vamos conversar sobre como cuidar dessas 2 fomes de uma maneira mais integrativa, respeitando o quê? O corpo, a mente e as emoções. Amada, se você gosta dessa visão mais humana da alimentação, já deixa o seu like e aproveitamos também para se inscrever aqui no canal. Seja muito bem-vinda ao Viva Mais Leve. Vamos nutrir corpo e alma. Agora vamos ao que realmente interessa. Por que você sente vontade de comer mesmo sem estar com fome? Já aconteceu com você? Então assiste aqui o vídeo. E vamos para a parte 1. Por que tantas pessoas perderam a capacidade de ouvir o próprio corpo? Hoje, comer deixou de ser apenas uma resposta à fome. Muitas vezes nós fazemos refeições enquanto trabalhamos, enquanto respondemos mensagens ou assistimos aí algum vídeo. E aos poucos, nós vamos perdendo o hábito de perceber os sinais do nosso corpo. A alimentação, ela acabou virando mais uma tarefa da rotina. Amada, muitas vezes nós comemos porque nós estamos ansiosas, ou porque nós estamos entediadas, ou porque nós tivemos um dia difícil, ou porque a comida está ali, ou simplesmente porque virou um hábito. E eu quero deixar uma coisa muito clara, tá? Desde o início aqui deste vídeo. O objetivo aqui não é fazer você se sentir culpada por isso, tá? Muito pelo contrário. É ajudar você a entender por que isso acontece. Porque quando a gente entende um comportamento, fica muito mais fácil transformar esse comportamento com gentileza, com amorosidade. A verdade é que nós vivemos em um mundo extremamente acelerado. Nós comemos pensando na próxima tarefa. E com o tempo, nós fomos nos desconectando da capacidade de notar o que o nosso organismo está tentando nos dizer. E essa é uma das missões aqui do Viva Mais Leve. É fazer essa reconexão entre a alimentação e o nosso corpo, mente, emoção e o espírito, pois nós somos um todo, nós não somos apenas uma parte. E quando isso acontece, quando nós perdemos a capacidade de ouvir o próprio corpo, nós começamos a confundir vontade com necessidade. E isso acontece muito, né, amada? Nós abrimos a geladeira sem entender exatamente o que nós estamos procurando. E muitas vezes nós interpretamos qualquer vontade de comer, e aqui eu quero trazer para vocês um caso que já acontecia quando era criança, que a gente abria a geladeira para ver o que tinha para comer e meu pai gritava: feche sua geladeira, a gente não é sócio da Copel. Por quê? Porque toda vez que você abre a geladeira, você gasta luz, né? E a gente sabia que não tinha nada na geladeira. Mesmo assim, a gente abria a geladeira e falava: não tem nada para comer nessa casa. E às vezes tinha, só não tinha o que a gente queria. Só que a gente era criança e não entendia, né? O que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo hoje. Amada, talvez você já tenha vivido uma situação assim. Você almoça, sente que comeu o suficiente, mas algum tempo depois você passa pela cozinha e sente uma vontade enorme de abrir a geladeira. Neste momento surge uma dúvida que costuma gerar muita culpa. Você se pergunta: será que eu tô com fome de novo? E a resposta talvez seja: não exatamente. Por quê? Porque nem toda vontade de comer significa que o corpo está precisando de energia física. E isso não quer dizer que existe algo de errado com você, tá? Eu vou explicar aqui neste vídeo, então continua aqui com a gente. O nosso comportamento alimentar, ele é muito mais complexo do que aprendemos. E é justamente aí que a ciência começa a trazer resposta muito interessante. Antes de entender como reconhecer esses sinais, nós precisamos compreender que existem diferentes sistemas regulando aí a nossa alimentação. Na parte 2, nós vamos falar que existem 2 sistemas aí regulando a nossa alimentação. Quais que são eles? Durante muito tempo, acreditou-se que a fome era só uma. Mas hoje, nós sabemos que o nosso comportamento alimentar é regulado por diferentes sistemas. Existe uma fome que surge quando o corpo realmente precisa de energia e outra que está relacionada ao prazer.
ao conforto e ao sistema de recompensa do cérebro. E isso não é uma opinião minha, tá? É algo que vem sendo observado aí pela neurociência da alimentação nos últimos anos. A primeira fome, ela é chamada de fome homeostática. É aquela que aparece quando o organismo realmente precisa de combustível para continuar sobrevivendo. Ela costuma surgir aos poucos. Você percebe o estômago vazio, sabe quando ele começa a roncar? E essa fome, ela aceita diferentes tipos de comida. E quando você se alimenta, essa fome, ela diminui naturalmente. Já a segunda fome, ela costuma ser chamada de fome hedônica. Muitas pessoas conhecem a fome hedônica como esse sentimento de fome emocional. Mas, antes de qualquer nome, antes de qualquer rótulo, o que importa é entender que ela envolve o sistema de recompensa do cérebro. Ela pode aparecer mesmo depois de uma refeição completa. E, geralmente, ela desperta uma vontade de um alimento específico. Por exemplo, um chocolate, um doce, um salgado. Algo que representa conforto ou prazer naquele momento. E isso não significa falta de disciplina, nem fraqueza, nem ausência aí de força de vontade. Significa apenas que o outro sistema entrou em ação. Na prática, é como se existissem duas perguntas diferentes acontecendo aqui dentro de nós. A fome física pergunta: o meu corpo, ele precisa de energia? Já a fome ligada ao sistema de recompensa pergunta: o que eu poderia me trazer conforto agora? Percebe como são perguntas diferentes? E nenhuma delas é errada, tá? Nem a fome homeostática, nem a fome hedônica. Ambas fazem parte da natureza humana. O desafio não é eliminar uma delas, não é isso que eu tô querendo aqui, tá? Mas o quê? Aprender a reconhecer qual está falando naquele momento. E é essa compreensão que muda completamente a forma como nos relacionamos com a comida. E é isso que nós vamos descobrir na próxima parte, na parte 3. Então, o que a ciência descobriu? As pesquisas mais recentes mostram que realmente existem diferentes circuitos participando das nossas escolhas alimentares. E quando eu comecei a estudar esse tema para gravar este vídeo, uma coisa me chamou muita atenção. Durante muito tempo, parecia existir uma ideia de que sentir vontade de comer sem estar com fome era simplesmente falta de controle. É só fechar a boca. Mas as pesquisas mais recentes mostram um cenário muito mais interessante e, principalmente, muito mais humano. A ciência, ela começou a observar que realmente existem diferentes sistemas participando aí das nossas escolhas alimentares. Isso ajuda, amada, a explicar o porquê, às vezes, a cabeça pede comida, mesmo quando o estômago está satisfeito. E um dos sistemas, ele regula as necessidades fisiológicas do organismo, enquanto o outro está relacionado ao prazer e à recompensa, o que a gente falou agora há pouco. A ciência não está dizendo que uma fome é boa e outra fome é ruim, não é isso. Ela está mostrando que ambas existem e conversam entre si. Eu trouxe para vocês aqui a foto do primeiro estudo, vou mostrar aqui para vocês. E esse estudo, ele é uma revisão recente, sobre a neurobiologia do comportamento alimentar. Ele explica muito bem a diferença entre a fome homeostática, que é quando o corpo precisa de energia, e a fome hedônica, quando o cérebro busca recompensa, que a gente chama, de fome emocional. O sistema homeostático, ele é controlado principalmente pelo hipotálamo, e ele responde a sinais como grelina, leptina, que são dois hormônios, que trabalham juntos para controlar a fome e a saciedade no corpo humano, e a glicose e reservas energéticas. O sistema hedônico, ele envolve circuitos de recompensa. Então, neste caso, a pergunta deixa de ser: será que estou com fome? E passa a ser: será que isso vai me dar prazer? Mesmo após uma refeição completa. Amada, essas perguntas, elas são de forma inconsciente, É apenas um exemplo que eu tô trazendo aqui para vocês, para exemplificar melhor. Logo, nós podemos dizer: então existe uma fome que nasce aqui do estômago e existe uma outra que nasce do cérebro. Mas simplificando, mais ou menos é isso. Além disso, estudos recentes mostram que fatores como o estresse, a experiência de vida, os hormônios e o contexto emocional influenciam a forma como cada pessoa responde à comida. E isso quem explica bem é o estudo 2, que eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nesse estudo 2, é uma revisão de diversos estudos sobre alimentação emocional e obesidade abdominal. Ela mostrou que comer por motivos emocionais não depende de um único fator. Não é simplesmente assim: o estresse é igual comer. Não é tão simples assim. Na verdade, são vários fatores ao mesmo tempo, e dentro desse estudo tem uma imagem que exemplifica isso
E eu vou trazer aqui para você. E esses fatores são a desregulação emocional, ativação crônica do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, a disbiose intestinal, a preferência por alimentos altamente palatáveis, o aumento dos níveis de cortisol, a infecção de baixo grau, que isso advém o quê? Do estresse crônico. Eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos, tá? Alterações em neurotransmissores como dopamina, serotonina e neuropeptídeo Y. Ou seja, duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação estressante, ou aquela mesma situação triste, ou qualquer aí outra situação emocional. Uma vai perder o apetite, outra sente vontade de comer. Você percebe que é a mesma situação, mas por causa desses fatores, elas podem passar aí por situações diferentes, ou seja, uma vai querer comer mais, outra vai querer comer menos. E aí mostra que nem todo mundo é igual. A gente já sabe disso, certo? Mas mesmo assim, às vezes a gente quer se comparar com outra pessoa. E aqui eu não tô falando só de alimentos, tá? Mas voltando pro assunto aqui dos alimentos, isso é interessante o quê? Que cada pessoa tem o seu tratamento. Então, quando nós abordamos uma consulta, né, com a pessoa, o tratamento para ela é específico, é especializado para ela. Porque, às vezes, um tratamento para a pessoa A, o mesmo tratamento não vai servir para a pessoa B. E tá tudo certo. Que elas não são iguais. Né? Elas têm experiências de vidas diferentes, fatores diferentes. Então, tudo explica, tanto em comportamento de vida, quanto aí o sistema do organismo. E o que fica de reflexão aqui com esse estudo 2? É que o corpo ele não confunde emoções com fome. Quem mistura esses sinais é o nosso comportamento aprendido das experiências de vida e dos hábitos adquiridos aí ao longo da nossa vida. Inclusive, amada, eu tenho um curso chamado Respira e Não Pira, que ele está passando por uma transformação, e eu acho que ele vai se chamar agora, daqui a pouco, um treinamento, um desafio Viva Mais Leve. O que a gente faz nesse treinamento? A gente pega os hábitos nocivos que nós temos da nossa vida normal e transformamos eles em hábitos construtores. Ou seja, nós transformamos isso durante 21 dias aí de desafios práticos. É bem legal esse treinamento. Quero, se Deus quiser, até o final do ano, já colocar ele de novo aqui para vocês. E olha só que bacana, vou até contar uma história aqui minha. Quando eu trabalhava na CLT de segunda a sexta-feira, eu criei um hábito de tomar sorvete do McDonald's depois do almoço. Eu e minha amiga, nós almoçávamos e a gente depois corria na esquina do McDonald's ali comprar um sorvetinho. E a gente ficou assim por uns 30 dias. Segunda a sexta era um sorvete depois do almoço. Só que sábado e domingo não. Então sábado e domingo, depois que eu almoçava, eu sentia uma vontade de tomar sorvete. Olha que loucura. Não era necessidade, era vontade do sorvete. E isso foi em questão que nem 30 dias, em 2, 3 semanas, eu já estava, vou usar essa palavra, né, mas viciada em tomar sorvete depois do almoço. E para tirar esse hábito, meu Deus, eu sofri bastante. Mas no curso Respira e Não Pira, esses hábitos a gente vai transformando eles de forma mais acolhedora, tá bom? E isso ajuda a explicar por que duas pessoas podem viver a mesma situação e reagirem de maneiras completamente diferentes, como eu expliquei agora há pouco, né? Isso que explica também muito bem é o estudo 3 que eu trouxe aqui para vocês. E esta revisão, ela nos mostra que os conjuntos de dopamina cerebral, elas integram sinais tanto hedônicos quanto os homeostáticos, né? A fome física e a fome emocional. Esse estudo, ele menciona que ver os circuitos de dopamina no cérebro como uma rede conectada e não como caminhos isolados. Olha que interessante. Isso ajuda a entender da forma simples como nós aí comemos. Isso vale tanto para o funcionamento normal do corpo, quanto para as doenças, como problemas metabólicos e os distúrbios alimentares. E o que tudo isso significa na prática? Significa que talvez a pergunta mais importante não seja por que eu sinto vontade de comer? Mas sim, quem que está falando dentro de mim neste momento? É o meu corpo, que está pedindo energia física, ou é o meu cérebro, que está buscando conforto? Percebe, amada, como essa pergunta pode mudar tudo? Porque ela tira você do quê? Do piloto automático, isso é bem importante. E ela devolve algo que muitas vezes nós perdemos aí ao longo da vida, que é a capacidade de ouvir o próprio corpo. E é justamente isso que nós vamos conversar agora, porque considerar essas duas fomes é o primeiro passo aí para nossa mudança. Mas como fazer isso na prática? A gente vai ver isso na parte 4. Como reconhecer qual fome está falando? O primeiro passo não é controlar a comida, mas criar um pequeno espaço entre o impulso e a ação.
Antes de abrir a geladeira, a gente está no exemplo da geladeira ainda, tá? Vale a pena fazer algumas perguntas simples, tá? Para entender qual a necessidade que está presente naquele momento. E eu acho importante dizer uma coisa antes das perguntas, tá? Não existe um teste perfeito. Não. O objetivo não é acertar sempre. O objetivo é começar a criar consciência. Porque existe um momento muito importante, tá, nessa história, que ela pode durar aí alguns segundos, mas é importante. É aquele instante entre sentir vontade de comer e vai lá e abre a geladeira. É aí que existe um espaço, é aí que existe uma escolha. E não é uma escolha perfeita, mas uma escolha consciente. E nesses poucos segundos, eu quero te convidar a fazer 3 perguntinhas simples. Não é para controlar a comida, tá? Mas para entender o que o seu corpo está tentando te comunicar. O que ele está tentando falar para você? A primeira pergunta é: o meu corpo está pedindo energia ou o meu coração que está pedindo conforto? Perceba como essa pergunta muda completamente o foco. Ela não perguntou, posso comer ou não? Né? Você pergunta, o que eu realmente preciso comer agora? Pode ser que a resposta continue sendo comida, tá? E tá tudo bem. Mas talvez você descubra que naquele momento, o que estava faltando era uma pausa, um descanso, um acolhimento. E a segunda pergunta é: eu comeria uma refeição de verdade agora? Ou só estou com vontade de um alimento específico? A fome física, ela costuma aceitar diferentes possibilidades. Um arroz, um feijão, um arroz com feijão, uma sopa, uma fruta, enfim, uma refeição completa. Já a fome ligada ao sistema de recompensa, ela costuma fazer um pedido muito específico. Você fala assim, eu quero chocolate, eu quero um salgado, eu preciso de um doce. E isso não significa que o alimento é proibido, tá? Significa apenas que vale a pena observar de onde esse desejo está vindo. Quero trazer um exemplo aqui para vocês. Foi, acho que mês passado, o meu sobrinho veio aqui e daí a gente deu para ele arroz, feijão e carne, mas como ele é neuroatípico, ele tem alguma seletividade alimentar. Então ele comeu um pouquinho de feijão com carne, né? Pouquinho. E daí, depois de uma hora, ele falou, tô com fome. Eu falei, filho, você tá com fome? Então vamos comer tal comidinha, que a gente tem um pouco de comida lá ainda, né? A gente deixou lá pra ele aquela carne específica que ele gosta de comer. Ele falou, não tô com fome disso, eu tô com fome de pastel. Eu falei, que fome específica isso, né? Mas ele tem 9 anos. E a nossa terceira pergunta, talvez seja a mais importante. O que eu posso fazer por mim antes de decidir comer? Perceba que eu não disse em vez de comer. Eu disse antes de decidir. Porque criar um pequeno espaço entre a emoção e a ação já muda completamente a experiência. E esse espaço pode durar apenas o quê? Alguns minutinhos. Por exemplo, vai lá e bebe um copo de água, prepara um chá, olha pela janela, escreve o que você está sentindo, dá uma pequena caminhada, liga para alguém ou simplesmente respire profundamente 3 vezes. Aqui é importante não pegar o celular, tá? Nem olhar as redes sociais, porque nós precisamos estar no momento presente. Isso é bem importante, tá bom? Ao dar esse tempo para si, você poderá descobrir se realmente era fome física ou alguma outra necessidade da sua atenção. E isso muda completamente a forma como nos relacionamos com a comida, porque deixa de ser uma ocorrência automática e passa a ser o quê? Uma escolha possível. Não uma escolha perfeita, mas a escolha consciente. Então, se você quer comer biscoito, tudo bem, coma biscoito, mas esteja consciente do sabor do alimento, da textura, do cheiro, coma ele em estado presente e, principalmente, tenha atenção à quantidade. Vou trazer uma outra história minha aqui para vocês. Quando a gente era criança, somos 3 irmãs, né? Pai, mãe, as 3 irmãs, e nós éramos, como que eu digo, financeiramente nosso não era bom. Então era uma família, não era pobre, mas também não era classe média, né? A gente estava tentando sobreviver. E por mês, a gente fazia a compra do mês e o pai comprava algumas bolachas, chocolate, mas era por mês, tipo assim, uns 4 pacotes de bolacha por mês, para durar o mês inteiro para nós 3. O que a gente fazia? Minha mãe ia lá, pegava um pacote de bolacha recheada, dividia em 3 e dava pra gente comer. Então cada uma ganhava de 3 a 4 bolachas, né? E daí a gente comia bem devagar, por quê? Para durar. E comia um escondido da outra. Tem a minha irmã mais nova, que ela comia dela primeiro. E daí ela saía procurando a gente para comer as nossas bolachas. A gente, fugia. Então a gente comia aquela bolacha, eu e a minha outra irmã do meio, comia bolacha mordendo bem pouquinho, abria a bolacha, comia só o recheio, depois comia a bolacha.
Para quê? Para durar mais. Então, hoje é mais ou menos esse exemplo que eu tô trazendo para você, tá? Amada, isso é comer com atenção plena. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, tá? Eu vou deixar ele nos cards e na descrição. E é justamente aqui que a nutrição integrativa pode ampliar esse olhar, porque ela nos convida a cuidar não apenas da comida, mas também da pessoa que está diante dela, ou seja, você. Amada, por tudo isso que eu já te entreguei, eu acredito que eu mereço um like, né? Ou um comentário seu respondendo aí a várias perguntas que eu já fiz aqui. Ou, quem sabe, um emoji aí de coração. Agora vamos aos cuidados integrativos que você pode fazer. E a parte 5 é como cuidar das duas fomes de forma integrativa. Quando nós entendemos que o corpo, mente e emoções, eles participam da alimentação, nós percebemos que o cuidado também precisa acontecer em diferentes níveis. Comer com mais presença, fazer refeições equilibradas, cuidar do sono, isso é muito importante, tá? Do movimento e desenvolver formas saudáveis de acolher as emoções, ajudam a fortalecer essa conexão com o corpo. Na nutrição integrativa, na nutrição holística, nós não estamos apenas olhando para aquilo que está no prato, nós também estamos olhando para quem está vivendo aquela refeição. Isso é bem importante, porque comer nunca acontece isoladamente. Existe um corpo, existe uma mente, existe emoções, existe um campo energético, ou seja, existe uma história. E tudo isso participa da experiência alimentar. O objetivo aqui, amadas, não é buscar perfeição, mas cultivar pequenas práticas que nos ajudam a ouvir o corpo com mais gentileza e fazer escolhas mais conscientes. Ou seja, a gente vai o quê? Cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar das emoções e cuidar da energia vital. E agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos de como cuidar de cada um, tá bom? Então, como cuidar da mente? A presença é uma das ferramentas mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa que existe. Quando nós ficamos em estado presente durante uma refeição, nós percebemos melhor o quê? O sabor, a saciedade e os sinais do corpo. E isso reduz aquela sensação de que a comida simplesmente aconteceu, sem que nós percebêssemos, sabe, comendo no piloto automático? E como cuidar do corpo? O nosso corpo ele também precisa de condições para enviar sinais claros. Quando nós passamos muitas horas sem comer ou fazemos refeições pobres em proteínas, em fibras, os níveis de energia, eles oscilam muito facilmente. Isso pode aumentar o quê? A intensidade da fome física e dificultar a percepção dos sinais naturais de saciedade. Por isso, as refeições têm que ser equilibradas, ter uma boa hidratação e uma rotina de movimento, como caminhada, prática de yoga, enfim. Ajuda muito mais do que nós imaginamos, tá? Não porque controlam a fome, mas porque ajudam o organismo a funcionar com mais estabilidade. É como diminuir o volume do ruído para conseguir ouvir melhor aí a voz do seu corpo. E vamos falar a verdade, amada? Tá tendo muito ruído aí à nossa volta ultimamente, né não? E como cuidar das emoções? Às vezes a comida ela está tentando cumprir uma função que nunca foi dela. A função o quê? De paixão, de preencher, de confortar. Possivelmente a comida ela consiga fazer isso por alguns minutos ali, mas a emoção continua ali. Por isso que eu gostaria muito de sugerir que cada pessoa tenha sua própria lista de acolhimento. Uma lista simples, tá? Com pequenas coisas que fazem bem para você. Ouvir uma música que você gosta, tomar um banho quente, ler algumas páginas de um livro, conversar com alguém de confiança, preparar um chá, escrever, respirar de forma consciente. E isso não é para substituir a comida, claro que não, mas para ampliar as possibilidades de cuidado, de autocuidado. E se algum dia você perceber que comeu movida pela emoção, por favor, não transforme isso em mais um motivo para se culpar, tá bom? A culpa, ela costuma alimentar exatamente o ciclo que nós estamos tentando aqui compreender. Então, já sabe, sem culpas, tá bom? E como cuidar da energia vital? Aqui é a energética, tá? Dentro de algumas abordagens integrativas, holísticas, também nós entendemos que a alimentação ela envolve uma dimensão energética. E são 4 centros que costumam aparecer com frequência quando nós conversamos sobre alimentação energética. Então nós temos o plexo solar, que ele está localizado bem aqui na região do estômago. Ele está relacionado ao quê? A nossa capacidade de digerir não apenas os alimentos, mas também as experiências de vida. Quando nós estamos emocionalmente sobrecarregadas, nós podemos o quê? Sentir mais ansiedade, impulsividade
e uma necessidade de buscar conforto imediatamente. Já o chakra sacral, ele está localizado abaixo do umbigo, tá? Uns 2, 3 dedos ali abaixo de umbigo, e ele está associado às emoções, ao prazer e à criatividade. E ele nos convida a observar que existem outras formas aí que nós podemos nutrir aquilo que nós estamos sentindo. E também tem o chakra frontal, que ele está localizado aqui no terceiro olho, e ele entra aqui trazendo o quê? Clareza, conhecimento interno e te auxiliando neste momento de consciência alimentar. E nós temos o chakra cardíaco, que está localizado aqui no timo, e ele vem nesse momento nos acolher para quê? Um cuidado amoroso, sem julgamentos, o que eu venho falando desde o início do vídeo. Então aqui nós temos 4 centros energéticos, que seriam o frontal, o cardíaco, o plexo solar e o chakra sacral. A harmonia desses pontos energéticos, chamados de chakras, é também uma ferramenta integrativa para te auxiliar aí neste momento. Amada, independentemente da abordagem que faça mais sentido para você, eu gosto de olhar para essas interpretações como convites à autoconsciência. E não estou dizendo que é fácil, tá? Mas é simples, porque no fim das contas, o mais importante continua sendo aprender a escutar o próprio corpo, com mais presença e com menos julgamento. E com pequenos hábitos inseridos no dia a dia, como respirar alguns minutos antes de agir. Por exemplo, tem aquela respiração quadrada, tá? Não sei se você já ouviu falar da respiração quadrada, que é 4-4-4-4. Ou seja, respire por 4 segundos, segure 4 segundos, expire por 4 segundos e segure por 4 segundos. Então você vai fazendo uma respiração quadrada por alguns minutos aí. Essa é uma respiração consciente que eu ensino bastante lá no meu desafio Respira e Não Pira. Outros hábitos também seria fazer uma pausa, praticar um exercício de proteção, praticar um exercício físico ou simplesmente perguntar: o que está precisando de cuidado em mim hoje? Esses pequenos hábitos, amadas, já fazem uma grande diferença na sua vida. Você vê que são realmente pequenos hábitos e você fala: Vivi, é bobeira isso. Tenta, testa, depois me diz aqui. O meu objetivo nunca foi eliminar a vontade de comer quando ela nasce das emoções. O verdadeiro desafio é aprender a reconhecê-la antes que ela assuma o controle das nossas escolhas. Porque existe uma fome que pede alimento e existe uma fome que pede acolhimento. As duas fazem parte da nossa experiência. A diferença é aprender a ouvir cada uma delas com mais consciência. E quando isso acontece, a comida deixa de ser uma batalha e ela volta a ocupar um lugar muito mais bonito, ou seja, o de nutrir o corpo, a mente e, de alguma forma, também a alma. Amada, se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que esteja travando essa mesma batalha aí em silêncio. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é o gatilho que mais desperta sua vontade de comer, sem você estar com fome física? Será que pode ser o estresse, ou a ansiedade, ou o cansaço, ou até mesmo o tédio? Me conte aqui nos comentários. Eu adoro ler vocês e muitas vezes os comentários também inspiram aí os próximos vídeos do canal. Obrigada por estar aqui e assistir até agora. E até o nosso próximo vídeo do Viva Mais Leve. Vamos nutrir aí corpo e alma.